Lucas capítulo 4. A tentação de Jesus. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou ao rio Jordão e foi conduzido pelo Espírito ao deserto, onde foi tentado pelo diabo durante 40 dias. Não comeu nada durante todo esse tempo e teve fome. Então o diabo lhe disse: se você é filho de Deus, ordena que essas pedras se transformem em pão. Jesus, porém, respondeu: as Escrituras diz: uma pessoa não vive só de pão, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo levou a um lugar alto, no momento, e lhe mostrou todos os reinos do mundo, e lhe darei glória deste reino e autoridade sobre todos, pois são meus, e posso dar a quem eu quiser, disse o diabo. Eu lhe darei todos se me adorar. Jesus respondeu: as Escrituras diz: adorai o Senhor seu Deus e servirá somente a ele. E então o diabo se levou Jerusalém até o ponto mais alto do templo e disse-lhe: se você é filho de Deus, salta daqui, pois as Escrituras diz: ele ordenará aos seus anjos que proteja, e ele sustentará com as suas mãos, para que não machuque seu pé em alguma pedra. Jesus respondeu: as Escrituras diz: não ponha à prova o Senhor. Quando o diabo terminou de tentar Jesus, deixou-o até que surgisse outra oportunidade. Voltando a Galileia. Então Jesus, cheio do poder do Espírito Santo, voltou para a Galileia. Relatou a seu respeito e espalhando rapidamente. Por toda a região, e ele ensinava nas sinagogas e todos o elogiavam. Jesus rejeitado em Nazaré. Quando Jesus chegou a Nazaré, cidade de sua infância, foi à sinagoga no sábado, como costume. Se levantou para ler as Escrituras e entregaram-lhe um livro do profeta Isaías. E ele abriu e encontrou um lugar onde estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, pois ele me ungiu para trazer as boas novas aos pobres. Ele me enviou para anunciar aos cativos serão soltos, os cegos verão, e os oprimidos serão libertos. E o que chega ao tempo do favor do Senhor. Jesus fechou o livro e envolveu aos insiste e sentou-se nas sinagogas e olhou atentamente, e então ele começou a dizer: hoje se cumpriu as Escrituras de vocês acabaram de ouvir. Todos falavam bem dele, que estava admirado com as palavras de graças que saiu dos seus lábios. Contudo, perguntaram: não é este o filho de José? E então ele disse: sem dúvida vocês citarão para mim o ditado médico, cure. Então ele disse: sem dúvida vocês citaram para mim o ditado, o médico cure a si mesmo, ou seja, faça o que a sua cidade, o mesmo que faz a Cafarnaum. Eu, porém, lhe digo a verdade: nenhum profeta é citado na sua própria pátria. Por certo, havia muita viúva e necessitada em Israel, no tempo de Elias, quando o céu se fechou por 3 anos e meio. Uma fome terrível devastou a terra, e, no entanto, Elias foi enviado a nenhuma delas, mas sim a uma estrangeira, uma viúva de Serapte, na região de Sidom. E havia muitos leprosos em Israel, no tempo do profeta Elias, mas o único que ele curou foi Naamã, da Síria, o sírio. Quando ouviu isto, aqueles que estavam nas sinagogas ficaram furiosos, levantaram e expulsaram Jesus da cidade e arrastaram até a beira do monte sobre o qual a cidade tinha sido construída. Pretendiam empurrá-lo precipício abaixo, mas ele,
passou por entre a multidão e seguiu o seu caminho. Jesus expulsava um espírito imundo. Então Jesus foi a Cafarnaum, a cidade da Galiléia, onde estava na sinagoga um sábado. Ali também o povo ficou admirado com o seu ensinamento, pois ele falava com autoridade. Certa ocasião, estando ele nas sinagogas, um homem possuído por um demônio, um espírito impuro, gritava: por que vem importunar Jesus de Nazaré? Veio para nos destruir? Veio para nos destruir? E então, para nos destruir. Sei que você é santo de Deus. Jesus repreendeu, dizendo: cala-te e saia deste homem. E então o espírito jogou o homem no chão à vista da multidão e saiu dele sem machucá-lo. Admirado, o povo exclamava: que autoridade e poder ele tem, até os espíritos impuros lhe obedecem? Sai quando ele ordena, as notícias a respeito de Jesus se espalhavam pelo povoado de toda a região. Jesus cura muitas pessoas. Depois de sair das sinagogas naquele dia, Jesus foi à casa de Simão, onde encontrava a sogra dele muito doente, com falta de ar. Quando os presentes suplicavam por ela, Jesus os pôs de lado na cama, repreendeu a febre e ela o deixou. Ela se levantou e imediatamente passou a servi-lo. Quando o sol se pôs, pessoas trouxeram os seus enfermos até ele. Qualquer que fosse doente, ao pôr a mão sobre ele, Jesus o curava. Todos muito estavam possuídos por demônio, que saíram gritando: você é filho de Deus? Jesus, no entanto, repreendeu e não permitiu que falasse, pois sabia que ele era Cristo. Jesus continua pregando na Galileia. Logo cedo, na manhã seguinte, Jesus retirou-se para um lugar isolado. A multidão o procurava por toda parte. E quando finalmente o encontrou, suplicava que não o deixasse. Ele, porém, disse: preciso anunciar as boas novas ao reino de Deus, também às outras cidades. Pois para isso fui enviado. E continuou anunciando a sua mensagem na sinagoga da Judeia. Palavra do Senhor, graças a Deus. Amanhã tem a continuação do capítulo 5. Não perca.